Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, o Pod Quinta. Somos as fotógrafas de quinta. Mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente. Nunca contarei o que tem nessa caneca. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A gente tá com uma série bacana agora, porque a gente sempre tem essas perguntas, né? Quem é você? Quem são vocês? Então a gente resolveu se apresentar e hoje eu vou trazer para vocês a história de uma pessoa muito especial para todas nós, porque ela puxa a nossa orelha. É a pessoa que eu conheço que mais fez cursos na vida. Ela falou que ela gastou o dinheiro de 2 carros em cursos. Eu gastei o dinheiro Carro popular. Não, mas né? Gente, pensa a pessoa que gosta de estudar. E com isso, ela tem conhecimento para dar e para vender. Carla Toscano! A gente quer ouvir muito sua história e saber, porque, gente, existe um passado obscuro que hoje vocês vão conhecer. Porque essa pessoa já fez de um tudo na vida. De um tudo. Até ficou nua no Play Center? Menina, não dá spoiler! Mas assim, já houve uma época aí em que você fazia uns nudes. Não, mas assim, eu quero que você conta. Algumas de nós aqui sabem dessas histórias, desses lugares que você já passou. Mas volta lá atrás, porque assim, tem um currículo antes dessa pessoa chegar a ser uma empresária de sucesso, aí ter uma empresa já bem constituída no mercado, ser referência no que ela faz. Ela já passou uns perrengues. Eu queria que você começasse lá atrás, aquela estudante, ou até um pouco antes. O dia que eu nasci. Não, o dia que você nasceu, se tivesse uma fotógrafa de parto lá, a gente teria até imagens, mas foi um pouquinho mais pra cá. Porque, gente, quando ela conta, você fala assim, você tem quantos anos, amada? Porque é muita coisa que essa mulher já fez. Bem, muito obrigada, né? Não vou falar pelo convite, vocês sabem, eu faço parte aqui do Fotógrafas de Quinta, mas obrigada aí pela tua audiência, pra você que tá assistindo. Dá um curtir aqui, né, nesse vídeo, enfim. E aí eu vou falar um pouquinho, tem algumas partes que eu acho que são importantes da minha história, porque as coisas que a gente vive, elas vão construindo a gente, né? E vou um pouquinho pra frente, quando eu dava aula, eu contava um pouco disso, né, pros meus aprendizes. E eu brincava, ia contando, né, minha trajetória profissional que eu já fiz. E aí teve uma época que o menino falou lá um número. Ele falou, mas quantos empregos? Já teve 364 empregos? Eu não lembro a numeração. E aí eu comecei a usar. Falei, não, porque eu já tive 364 empregos. Faz um tempinho que eu não falo desse número, mas eu sempre falava o mesmo número, assim, pra todo mundo. Mas eu já fiz muita coisa. E eu sempre fiquei incomodada de ficar parada. Na verdade, eu acho que mais depois na adolescência, eu não lembro muito na época de escola, assim. Eu não sei, eu acho que na verdade na minha escola deve ter acontecido uma coisa muito terrível lá, porque eu não lembro quase nunca da época de escola, não tenho amigo de escola, nada. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha 15 anos mais ou menos, meu pai e minha mãe, eles se separaram. Na verdade, meu pai ficou desempregado aqui e ele foi pro interior, né, pra conseguir emprego lá. E eu já comecei a trabalhar com 15 anos. E eu trabalhava numa distribuidora de água mineral, né? E não tinha experiência nenhuma, não sabia mexer no computador. Eu ia trabalhar de all-star vermelho, calça big e top, né? Porque naquela época a gente usava a barriga de fora. E meu chefe, ele queria me transformar numa secretária. Aí ele pagou pra mim curso no Senac, né? Curso pra atender no telefone, pra ser secretária. Ele queria que eu fosse trabalhar de saltinho. Eu falei, gente, mas eu fiz água mineral. Você fez curso de datilografia? Quase. Você tirou da minha boca. Eu vou falar, você é da quase. época do curso de datilografia. Quase. Cedilha, colocava uma folha em cima da mão. Era quase. Mas eu mexia com máquina. Esse meu primeiro emprego, as fichas dos clientes era com máquina. Era feito na máquina. Máquina mecânica ou elétrica? Vamos ver a sua idade. Mecânica. É old school, Não, gente. mas old school. era do pai do meu chefe, ele que levava pra lá. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo e por mais que fosse uma experiência, né, que parecia que eu era muito... Gente, eu era uma criança, 15 anos eu era uma criança. E eu tenho uma bola, sabe aquelas bolas que pula? Eu falo que é minha bolinha... Todas, quase. Não, mas aquelas que é de... Borracha mesmo. De borracha mesmo. Aquelas pequenininhas que de vende chiclete. na maquininha. Sei. E aí meu chefe tinha uma bola daquela que era um golfinho. E ele ficava o dia inteiro, tipo, falando comigo, jogando aquela bola. Ele tinha 20 e poucos anos, ele era outra criança também.
E eu não sei porque eu achava legal. Ele sentava na mesa dele, botava o pé em cima da mesa e ficava jogando a bola. Aí teve um dia que todo mundo saiu. E é isso, a gente sempre tem aquele negócio com o chefe, né? Aí eu falei assim, deixa eu ver como é que é ser chefe. Fui lá na mesa dele, peguei a bolinha, botei o pé em cima da mesa e fiquei jogando a bolinha. Ele chegou. A rua era uma descida. Essa bolinha saiu. Eu tava sozinha. Eu saí correndo atrás da bolinha. Deixei o negócio aberto. O caixa, lá, tudo lá. Era uma loja de água mineral, né? Tinha só os galões, a minha mesa, o computador. Deixei tudo lá e saí correndo. A hora que eu tô subindo, quem tá com a chave... Deixa ele sair pra entregar. Quem tá com a chave na mão? Ele na porta, com a cara de puto, com a bolinha na mão. Mas recuperou a bolinha. Recuperei a bolinha. Aí passou um tempo, ele me deu a bolinha. E eu tenho a bolinha até hoje. Dito com a carta de demissão. Não, passou um tempinho, eu fiquei lá 1 ano e pouco. E eu falo que é a bolinha da responsabilidade. Né? Então eu guardei aquela bolinha, eu tenho até hoje a bolinha da responsabilidade. E a partir dali eu falei assim, bem, fui mandada embora, né? Quando eu voltei de férias e tal, ele contratou uma pessoa. Não, eu fiquei 1 ano lá. Ele contratou uma pessoa mais velha, mais responsável. E, por incrível que pareça, eu poderia ter ficado com raiva, chateada, mas eu falei, não, a partir de hoje eu vou ser responsável pelas coisas que eu faço e eu vou ser muito boa no que eu faço. Aí depois de lá eu fui trabalhar numa imobiliária, fiquei 1 mês, não sabia mexer no Excel, aí mandou embora. Fui para uma outra imobiliária, fiquei mais 2 meses, trabalhei numa escola de inglês, trabalhei numa agência de modelo, mas eu era recepcionista. E era no shopping, eu ia a pé, eu morava em São Bernardo, quem é do ABC, eu morava em São Bernardo e trabalhava no centro de Santo André. E aí eu não tinha dinheiro, ela me pagava um dinheirinho lá, não era registrado nada, eu não tinha dinheiro pra ir trabalhar. Eu ia trabalhar a pé. Do Ruge, ia por São Caetano, ali atravessava, subia, ia lá pro centro de Santo André, voltava às vezes a pé, às vezes pedia carona pro motorista. Enfim, e eu sempre, todos os trabalhos que eu tive, eu sempre quis fazer muito bem. Sempre quis me destacar, sempre levava trabalho pra casa, sempre quis fazer as coisas. E depois, né, de trabalhei em posto de gasolina, né? E para ela, tudo isso de calça legging. Mas eu ficava muito puta em ter que trabalhar de legging. Os caras com aquelas calças cargo super confortável, quentinha, com aquela calça legging, um frio, só pra ter que mostrar o rabo pros caras. Eu ficava muito puta. E aí eu pedi demissão, assim, tipo, 1 mês. Eu falei, não, é muito humilhante isso, enfim. E paralelo a tudo isso, eu fazia teatro, né? Então, sempre gostei de falar, sempre gostei de me comunicar. Mas o teatro não era, né, nada certo, nada uma profissão. Quando eu fiz 18 anos, eu parei de estudar, um pouco antes disso. Né? Ela mandou ir lá atrás, mas é muito confuso, que era muita coisa ao mesmo tempo. Parei de estudar, fui me dedicar ao teatro. Aí foi nessa época que eu trabalhei no Play Center, no Play Center, na Noite de Terror do Play Center. E sim, né, hoje em dia eu já pode mostrar foto, né? Porque quando a gente é novinha, a gente mostra. Quando a gente é novinha, a gente não mostra, né? Mas agora que eu já tenho quase 40, eu tinha 18 anos, eu trabalhei pelada no Play Center. Essa é a parte que a gente queria chegar. A Fabi deu spoiler. Era um filme que chamava Os 13 Fantasmas. E cada fantasma tinha morrido de um jeito. Aí, pra abrir as portas do inferno, tinha capturado todos esses fantasmas. E a minha personagem, ela tinha sido estuprada e morta a facadas. Coisa simples, baby. Então tinha várias hematomas, assim, marcas de faca pelo corpo que a gente fazia. Era mais ou menos umas 3 horas de maquiagem. Então maquiava tudinho de roxo pra ficar aquela cara de gente morta. E aí a gente ia colando as feridas no corpo. Botava um sangue escorrendo, assim. E aí coisa light. Mas era um evento fechado, eu ficava andando no parque, né? Era aquelas atrações fechadas e eu ficava atrás de um vidro. Então... Mas a hora que as pessoas... Era um choque, assim. Tinha gente que ficava... Tá pelada. Pegando o peitinho. Tá pelada. Atrás do vidro. Então, assim, eu sempre fiz muita coisa. E aí só que chegou aquela parte, né? Minha mãe falava, você precisa estudar, sua irmã faz faculdade. Né? O que você vai estudar? Você tem que voltar a estudar. Eu não tinha parado a escola, né? Fui fazer teatro e tudo mais. Aí voltei pra terminar, né? O 2º e 3º ano, fiz em 1 ano. Um supletivo. E falei, bem, tá bom. Então eu preciso... trabalhar, né? Ter faculdade e tal. E aí fui trabalhei numa lanchonete, que era na frente da faculdade. E eu me dedicava muito, assim. Então eu chegava lá, eu era balconista, meu único trabalho era pegar o papel, ver o que a pessoa pediu e entregar pra ela. Era isso que eu tinha que fazer. E aí ela era pastel e papel, que chamava, que era uma pastelaria e uma papelaria, que era na frente da facu, assim. Não, isso é que principal entrada da Metodista. Que era um negócio que aproveita bem, né? Vende pastel a gente tirava e papel. xerox, as pessoas iam na hora do intervalo, tirava xerox, comiam pastel. Multimarket desde aquela época.
E aí era bem legal, assim. E eu quis aprender a fazer o pastel, a montar o pastel, a fritar o pastel, a fazer o recheio do pastel, a trabalhar na chapa. Meu chefe falava assim: o que você quer chapa? Você já viu uma mulher chapeira? Eu falei: por isso mesmo que eu quero. Eu quero aprender. A chapa era super alta, assim. Eu ficava assim, fazia os lanches assim, ó. E fiz um monte de coisa. E por querer aprender demais, aprendi também o caixa. E aí eu fui promovida. Tinha uma menina que tava lá já, acho que há uns 5 anos. Ela ficou muito brava que eu fui pro caixa e ela não, tal. Mas eu fui, né, lá pro caixa. E aí, no caixa, eu tive uma oportunidade de trabalhar nas lojas Renner. Né, o rapaz da Renner, ele era líder de caixa da Renner. Ele tava lá, tal, não sei o quê. Aí ele falou pra fazer a notinha, porque ele ia entregar na empresa, né? Porque eles pagavam lanche. Eu falei: nossa, gente, lanche de graça? Eu quero. Tem uma vaga lá, não? Ele falou: tem, né? Eu sou líder dos caixas, vai lá fazer a entrevista amanhã. Fui, passei, ele me aprovou, tal. E aí, a partir dali, eu falei: bem, tá bom, tem que fazer faculdade, né? Então vamos fazer faculdade. Tentei fazer artes cênicas um semestre. Tipo, eu ganhava R$1.000, a faculdade era 800. E eu achei que ia dar certo. Não deu certo. Não deu certo. Eu Não, consegui lógico, fazer não um deu semestre. Tinha que pagar xerox e ônibus e tudo mais. E aí, peguei livrinho de profissões. E falei: bem, preciso de uma coisa que eu consiga me formar, ganhar dinheiro, atuar, mas que eu tenha os finais de semana e as noites livres para fazer teatro. Aquela ideia fixa, né, do teatro. E fui fazer pedagogia, né? Prestei vestibular, Enem, e consegui bolsa, né? Fui bolsista 100%. E aí fazia faculdade de manhã e trabalhava à tarde e à noite na Renner. Falei: conheci meu marido. Tinha 21 aninhos. Na Renner? Na Renner. Neném, E tudo isso, eu já tava nesse rolê, tudo tinha 21 ainda. Já tinha feito todo. Tava quase aposentando, antes. tinha só 21 anos. Aí fiquei, né, 3 anos e meio na Renner, fazendo a faculdade, terminei a faculdade, enfim. Lecionei, eu fui fazer a faculdade porque eu gostava muito de criança, porque eu queria o teatro. Quando eu fui, né, lecionar de verdade, eu descobri que as crianças são ótimas, mas os pais das crianças era um problema, assim. Você não conseguia... Colégio particular ainda, você não conseguia fazer nada. Qualquer coisa que você fazia ali, saía um pouquinho da caixinha, já a diretora chamava. Enfim. E aí, eu nunca consegui ficar parada. Eu vendi trufa. Eu voltei a trabalhar na lanchonete que eu trabalhava. Fui trabalhar numa creperia, de fazer crepe, assim, em festa, igual teve no seu aniversário. Então, assim, fazendo muitas coisas. E a fotografia nem existia, assim. Duas coisas que eu faço um link é a questão da arte. Eu sempre gostei muito de fotografar. Tinha cybershot, tinha câmera de filme, fotografava todo mundo. Enfim, gostava muito dessa parte de artes. Mas era algo que não precisava, eu não imaginava chegar aqui, sabe? Não teve um flashpoint lá atrás que me trouxesse direto para esse momento. E aí depois, né, de um tempo, trabalhei na parte de facilities numa empresa. Trabalhava com mecânico, pedreiro, enfim. E depois entrei, né, recebi uma proposta, atualizei não era o LinkedIn na época, era a Cato. Atualizei o meu site da Cato. E eu e meu marido, a gente resolveu morar junto. E eu coloquei meu endereço novo de São Paulo. Eu sou do ABC, né? E aí eu coloquei o endereço novo. E por ter colocado o endereço novo, me chamaram para uma vaga no CIE. E assim, tipo, eu atualizei num dia, deu 2, 3 dias e a vaga era para São Paulo. Se eu tivesse colocado o endereço São Bernardo, de repente não teria sido chamada. São aquelas pequenas coisas que acontecem na vida da gente que trazem grandes mudanças. Um endereço. E aí lá eu fiquei 7 anos e meio. Muito tempo. Né? Que aí foi quando surgiu a maternidade, né? E tudo mais. E aí a fotografia veio daí. Mas é um rolê. Tipo, eu fiz muita coisa. E eu penso que tudo que eu fiz me preparou para ser quem eu sou hoje, para fazer as coisas que eu faço hoje. Então, desde saber fazer o pastel, e fazer o recheio do pastel, e fritar um pastel, e... por isso que você tem o preset de carne moída. Acho que ela tá vendo. Eu só queria saber quando que você vai fritar pastel pra gente. Também tô querendo saber. A gente pode aqui, fazer né? lanche Dia do pastel, também, né? gente. Faça um hambúrguer Não, da hora. você tem o preset de carne moída, você tem que ter o preset do pastel, porque a gente tem aquela coisa de falar pro cliente assim: você tá achando que aqui é pastelaria? Vai sair assim, bota no óleo e sai. Então já... Mas, Cá, e depois disso você entrou um pouco pra fotografia, mas o que deu o start pra você falar: não, agora eu quero editar. Agora eu quero fazer a parte de retoucher. O rolê da fotografia, eu já falei, né, várias vezes, enfim, eu tive estúdio e tudo mais. E quando eu tinha estúdio,
eu precisava... Eu não era fotógrafa, né? Não tinha câmera, nada. Quem era fotógrafa era minha sócia, eu era assistente. E eu falei, gente, eu preciso... E isso é uma coisa, né? Que minha terapeuta que lute. A questão do merecimento, né? Eu sempre falo as coisas para as pessoas pedindo desculpa. Eu falo por favor, muito enfático, assim, sabe? Eu quero parecer que eu não estou querendo me aproveitar de você. Eu não sei em que momento isso surgiu, mas eu tenho essa necessidade. E eu não queria que as pessoas pensassem que eu só estava próxima dela porque ela era fotógrafa e eu estava me aproveitando. Então eu falei, não, eu preciso ter uma função dentro dessa sociedade. Eu gosto de computador, sempre gostei de ficar sentada no computador. Sempre fui a nerd. Sempre fui eu tinha uma amiga que me chamava de nerd. No CIE eu era chamada de Miss Planilha. Porque eu tinha lá umas planilhas no Excel com umas fórmulas malucas. Então eu sempre gostei muito de ficar no computador. Eu falei, eu vou estudar edição de fotos. E aí abriu um mundo, assim. Não é? Primeiro que eu não tinha nada específico, então eu fui fazer curso de Photoshop mesmo, né? Aprender todas as funções de Photoshop. Eu falei, gente, mas nunca vou aprender tudo isso, né? E quando eu me tornei mãe, né? Veio tudo isso. Tinha um rolê que eu saía de casa às 5 horas da manhã. Morando em São Paulo, levava meu filho até a casa da minha mãe em São Bernardo ou até a casa da minha sogra no Bristo. 5 horas da manhã. Aí pegava mamadeira, leite, papinha. Tirava leite, amamentei até os 2 anos quase. Cadeirinha, tudo aquele, fralda. Deixava ele lá para entrar às 7 no CIE. Dava aula até às 5. Saía do CIE às 5. Ia até lá, chegava lá às vezes 7, 8 horas da noite. Pegava meu filho, voltava para casa. Me identifico. Fazia papinha, ia dormir 11 horas pra acordar no outro dia 5. Então eu fiquei assim, tipo, uns 3 meses. Eu falei assim, impossível. Morreu quase, né? Uma escolinha era R$1.000, eu ganhava tipo 1.800. Não, e acaba não curtindo a criança, porque quando você vai ver, ela já tá cansada, já tá na hora de Não, dormir. via só dormindo, né? Pegava ele dormindo, dava Entregava banho. dormindo. Quando dava banho, dava mamar. Amamentava durante a madrugada, era o período que eu ficava com ele. E assim, ainda amamentava de madrugada, né? E aí eu pedi demissão e fiquei. Eu falei assim, eu vou me dedicar, vou tirar um ano sabático, vou tirar um ano, vou estudar. Ainda minha irmã falou assim, você não vai estudar, você vai acabar, né? Mas enfim, tem certeza, todo mundo, você é louca, você tem filho agora, largar um emprego 7 anos e meio, pedir demissão. Sem direito nenhum, sem direito multa nenhum. rescisória, sem nada. Foi ainda na época que ela tinha acabado de começar aquela mudança da lei que você pegava 40%. Você pegava metade do FGTS, né? Abria mão dos 40%, mas você podia sacar uma parte. Então, eu saquei aquele valorzinho ali e fiquei estudando muito. E eu estudei muito, né? Então, a Fabi falou dos cursos. Eu sempre gostei de fazer muito curso. Na época da Renner, tinha academia Renner. Eu fazia todos os cursos que tinham lá. Sentava lá, tava sem fazer nada no saque. O povo ficava no celular, ficava conversando. Eu sentava e fazia curso. Era curso de moda, curso de cores, curso... Então, assim, muita coisa. Na hora que eu cheguei na fotografia, eu já tinha uma bagagem, né? De outras coisas de trás. E aí, toda essa questão, né? Eu continuei estudando demais. Estudando edição, estudando várias coisas. Foi quando eu percebi, né? Estudando fotografia, estudando um monte de coisa. Que no curso, né? Que lá os fotógrafos, eles tinham essa necessidade... de que alguém fotografasse pra eles, né? Teve uma vez que o fotógrafo falou... Não, pode falar. Que alguém editasse, né? Você falou alguém fotografasse. Não, eu tenho essa... Isso eu tenho de ruim. Eu penso uma coisa e falo outra. Aí lembro uma vez que a fotógrafa falou assim, ai, gente, esse bebê tá assim, assado. Eu tava com icterícia. Eu não consigo resolver direito. Eu achei depois essa foto. Esses dias eu até postei no meu Instagram. E eu falei, não, é fácil pra você. E aí, na hora, assim, me deu um start. Eu falei, não, faz assim, eu faço pra você e eu não te cobro nada. Ou eu cobrei R$1, uma coisa assim. Eu posso usar de portfólio? Né? Se eu fizer pra você, eu posso usar de portfólio? Ela falou, pode. Aí eu peguei a foto dela, peguei algumas fotos que eu tinha editado do estúdio, né, de bebê. Fiz um PowerPoint horrível, Carla Borges. Eu não conheci Carla Toscano, Carla Borges. Assim, gente, uma fonte, uma letra que não tinha nada a ver, umas cores que não tinha nada a ver. Fiz esse PDF no PowerPoint e joguei nos grupos. E comecei a receber orçamento. E eu falei assim, sério? Alguém vai pagar mesmo? Então tá bom, então vamos lá. Né? E foi assim que começou. Porque também era uma novidade há um tempinho atrás, né? Era muita novidade. Você falava, nossa, essa pessoa vai fazer. É uma dor, a edição, eu falo que é uma dor, porque é uma dor mesmo. Que todos têm. Você clicou, você tem que editar. Minimamente, se for um cropzinho, um ajuste de horizonte, você tem que fazer. Porque é muito raro uma foto que ela sai 100%. O pessoal fala assim, a minha foto sai pronta.
ajustar. Tem que fazer um ajustezinho. Tem, sempre fino, mas tem uma coisinha ali pra ajustar. Se sai pronta, se você acha que sai pronta, volta uma casinha. Sempre tem alguma coisa pra fazer. E é um tempo que a gente podia gastar com outra coisa. Então, ali no momento, você captou uma dor que muitas vezes a pessoa não sabia que tinha. E assim, na verdade... Isso que eu acho que eu admiro esse pulo do gato que você deu. Hoje em dia, vocês sempre me mandam, né? Surgem diariamente outras empresas especializadas em edição de fotos. Eu falo que eu sou uma empresa porque eu realmente sou uma empresa, né? Não é uma eu presa. E assim, eu não me incomodo, né, em inspirar as pessoas, mas teve muita coisa que eu sei que fui eu que fui pioneira e fui eu que bati cabeça. Então assim, quando eu comecei, tinham pessoas que eu até fui até as pessoas, chamei lá no direct, falei assim, oi, tudo bem, tô pensando em editar foto, me fala, depende. Tipo, várias portas fechadas E na fora cara. que é um mercado mais masculino, né? Masculino, porque ele veio muito dos designers, né? Então, a maioria das pessoas, elas eram formadas, elas eram designers. E elas só, porque eu sou designer, eu faço isso e aquilo. E tinha os birôs os pools, né? Que chama birô, pool de edição. Era coisa pra revista, pra... publicitária, não chegava nos mortais. Quando eu comecei até tinha, né? Algum fazia para os fotógrafos, mas fazia para os fotógrafos grandes, ou alguém que já tinha trabalhado em um estúdio, né? E aí agora fazia para outros fotógrafos e tal. E aí eu falei assim, e aí mais uma vez, né? Igual a minha bolinha da responsabilidade, esses nãos, essas batidas de porta que eu tomei, eu falei assim, pois então, eu vou me tornar referência nesse mercado. E eu vou ser uma das maiores empresas de edição de fotos que existem. Eu não conheço. Eu conheço, para não falar que eu conheço, eu já vi 2 empresas que atendem direto fotógrafos. Uma fica na França e a outra fica no Canadá. Que eu, né, das minhas vasculhadas, assim. Tem, tipo, tem os indianos, né? Tem gente que conhece lá, tem os sites indianos que você manda as fotos e tal. Mas uma coisa mais personalizada, assim, tem pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Então, desde o começo, eu percebi que eu precisaria ter uma estratégia, eu precisaria ter uma autoridade, né, no assunto, e eu precisaria de pessoas. E então, antes de ter pessoas, eu precisaria de processos. Então, assim, desde o começo, desde a hora que eu falei assim, Carla Borges, né? Eu sempre usei Carla Borges, porque quando eu fazia teatro, saiu algumas matérias, na verdade, em jornal, né, das peças de teatro que eu fazia, Carla Borges, Vive Salomé, né? E aí ficou o Carla Borges. E aí eu falei, bem, vou pesquisar Carla Borges. Aí fiz uma pesquisa lá no YouTube, não veio uns resultados muito legais, né? E eu falei assim, bem, se as pessoas pesquisarem, eu vou ser associada a isso. Vamos pesquisar. Carla Toscano, Toscano fotografia, Toscano foto. E aí eu percebi que era uma coisa melhor. Fiz, né, um ajuste ali, fiz uma primeira logo, um primeiro estudo de cores e tal. Então, assim, tudo o que eu fiz sempre foi muito estratégico, né? E aí eu falo, hoje em dia aparecem fotógrafos que já falam, a questão do tempo, da importância do tempo, eu venho do tempo, eu te dou tempo. Eu falo, cara, eu demorei 6 meses. Eu paguei uma mentoria para chegar nesse pulo do gato, né? E hoje em dia as pessoas falam com muita facilidade, é muito fácil, né? As pessoas irem nos grupos e falam assim, eu preciso de alguém que edita foto. As pessoas já entendem essa necessidade, né? Eu acho que antes não existia essa dor, mas as pessoas não sabiam que estava machucando. Mas, Carla, agora a gente vai fazer, né? A rasgação não é de sardinha, né? É de seda, rasgação de seda, né? Eu sigo uma pessoa, né, que eu admiro demais e para mim é uma referência, eu sigo essa pessoa. E aí, você acredita que hoje eu já não faço mais questão de seguir essa pessoa. Se ela aparece para mim, eu clico em cima. Mas eu faço questão todo dia de procurar a Carla Toscano para ver qual é a inspiração que ela tá postando, entendeu? Porque assim, você fala com uma autoridade, com uma... Você é autoridade, você sabe o que você está falando. Então, é inspirador. Todo dia você olhar e ver que você postou alguma coisa, alguma dica, o seu dia a dia, o quanto você facilita a nossa vida, né? E você não vai lembrar, mas mesmo antes disso, quando eu te conheci, foi também um congresso, você estava sentadinha, né, lá no chão, porque o congresso estava lotado, e eu te reconheci. Você lembrou, né? Lembrei, ela botou a mão na minha coxa. Isso. Opa! Ela botou a mão na minha coxa e falou assim, Carla Toscano! Isso, e assim, eu conhecia você pelo Instagram, não era por indicação, porque você já passava autoridade há 4, 5 anos atrás, quando você também estava ainda, né, engatinhando, mas você já sabia exatamente onde você queria chegar. E aí, quando você chegou, né, cabelinho de fogo e tal, eu falei, Carla Toscano, né?
Porque pra mim Eu aquilo lembrei já agora. era. E a gente que tá junto aqui, a sua trajetória de 3 anos pra cá é impressionante. E assim, eu acho que como eu, qualquer uma daqui, a gente sabe exatamente aonde você vai chegar. E a gente vai estar aqui para aplaudir, assim, de camarote, porque você realmente é estrategista. É esforçada. É esforçada. Não tem medo de você trabalhar. Veio. O dia que eu vi, eu até me arrepio de verdade. O dia que eu vi você postando a sua trajetória lá e você postando as anotações que você fazia, da onde No caderninho. no caderninho, onde você queria chegar, você na lanchonete, na chapa. Aí você fala, puta merda, né, gente? É aquilo que falou, a pessoa acha que você já nasceu com uma empresa. É. Ninguém vê a sua trajetória lá de baixo, né? Então, assim, isso é muito legal, né? E se você hoje também, né, fosse falar para os telespectadores aí, as pessoas falam, então, eu quero abrir uma empresa de edição, né? Ou qual seria a sua sugestão, a sua indicação, o seu conselho? Às vezes eu brinco que eu queria zerar tudo, mandar todos os meus clientes embora, começar do zero, assim, sabe? Menos eu. Hoje é o primeiro trabalho que eu tô recebendo na vida e eu já sei o que eu tenho que fazer, mas isso é impossível, né? Eu falo que empreender é pular de paraquedas. Eu, no caso, eu estou pulando de paraquedas e estou construindo paraquedas na queda. Porque não existia em quem me espelhar, pra quem perguntar, né? Não existia ninguém, assim. Então, eu acho que uma coisa que eu gostaria de ter feito desde o começo é tratar a minha empresa como uma empresa. Eu sempre tive essa noção, né? E quis trabalhar como uma empresa e tudo mais. Mas eu acho que no começo é difícil a gente separar as coisas, né? Então, assim, eu sempre quis... A Dani tava falando da questão de atender clientes de madrugada, de conversar e tudo mais. Eu achava que isso era algo que ia ser um diferencial. Mas isso me custou algumas coisas. Me custou algumas dores, me custou alguns estresses desnecessários com o filho, com o marido, comigo mesma, né? De não descansar, de não dormir. Teve uma época que aqui, assim, saltou. Né? De tanto apertar o dente, as têmporas saltaram, assim, ficou parecia que eu tava de 2 espinhas aqui. E era de morder, porque aí eu comecei a fazer um monte de contato, que nem louca. Aí eu ia pra fotografar, junto com a Arte Brasil, 2019, 19. 17 César nasceu, então foi 2018, 19. Foi por aí. 18. Não, acho que foi 19. Foi que a gente porque eu tinha tava estúdio. Que é ali que a gente deu match. E aí eu ia lá pra fotografar, aí eu tinha o Eren Brasil, eu não fui, eu cancelei o Eren, eu ia pro Eren com a Beth Props, ela tinha 2 ingressos, né, pra alguém que fosse ajudar ela. Eu já ia com ela, tinha conseguido fazer o workshop da Dani, ia pro workshop da Dani, tinha um outro workshop de uma outra fotógrafa pra fazer de newborn também, e o César pegou uma infecção de garganta, e ele ficou tomando antibiótico, ele ficou 20 dias com diarreia, ele amamentava, ele não falava ainda, ele tinha uns 2 aninhos, e ele só chorava, e a bunda dele em carne viva. E eu falei assim, gente, eu vou desistir, né? Eu acho que com a Dani eu não cheguei a falar de desistir, mas eu lembro que com a Deise, foi com a Deise Casolato. Eu mandei mensagem pra ela, falei assim, eu não vou amanhã, desculpa, eu não tem como ir. Ela falou assim, mas eu já arrumei o bebê, né? Eu não vendi sua vaga, porque a gente trocou em edição e tal. E aí eu falei assim, mas... Poxa, e agora? O que eu faço, né? Meu filho tá aqui e tal. E aí eu lembro eu indo pro... Eu indo pro workshop da Dani. E aí tava na avenida, assim, e tava um céu azul muito bonito. E no dia anterior tava um frio, né? Chovendo e tal. E aí eu falei assim, não, tudo bem. Não é pra sempre. Não tô abandonando meu filho. Eu sei que ele tá bem cuidado, né? Ele tava com a minha irmã, tava com a minha mãe. E... não é uma coisa que eu tô deixando ele pra ir pra uma balada. É uma coisa que eu ir pra esse workshop, né? Vai ser muito importante. E se aquele dia eu tivesse falado, não vou, meu filho tá com diarreia, nananana, eu não ia ter estreitado em relação com a Dani, eu não ia ter entrado pro grupo dela, né? E eu não ia estar aqui hoje. É flashpoint. Esse é um flashpoint, né? E assim, foi um período muito difícil, porque eu falei assim, meu Deus, por que tá acontecendo tudo isso? Eu consegui tanta coisa boa, fiz relação com tanta gente boa, e justo agora ele ficou doente. E a partir daquilo eu percebi que sempre vai ter um justo agora, sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer. Mas eu sei aonde eu quero chegar, eu sei até onde eu posso ir, e eu sei em que momento que eu posso falar, não, tudo bem, isso aqui eu resolvo amanhã, e eu sei em que momento eu posso falar, não, isso é importante, e eu preciso parar agora e resolver isso. Eu sou uma pessoa que eu adoro você, adoro o seu trabalho. Agora que eu tô chorando, você começa a fazer, já tá embalada. Já. Para que eu choro junto. E eu acho que você mudou minha vida. Acho que eu sou muito... Eu vou chorar. Sou grata.
porque você fez com que eu entendesse como é importante a gente valorizar também a nossa família. Então, eu gosto muito dessa sua postura, da sua preocupação com o César, com a preocupação com a rotina dele. Eu me vejo muito em você quando meu filho era pequeno, que eu também era muito assim, muito enfática, né, com relação às minhas coisas. Eu vejo muito você, mesmo com todas as suas dificuldades, você sendo muito determinada. Eu acho que isso é muito inspirador para todas nós, né, de ver uma pessoa, uma mulher, né, que é maravilhoso, com funcionários, com garra, mesmo nas dificuldades, na pandemia, indo, fazendo, estudando. Acho incrível a sua vontade de estudar. Você fez meu curso, você fez o curso da Dani. O curso que aparecer aqui, eu sei que você vai fazer, porque você sabe a importância disso para a sua trajetória. E você fala que você não é fotógrafa, mas você sabe que você sou. né? Eu só não comercializo foto, mas eu sou. Você não comercializa foto, mas você é uma amante da arte, uma amante da fotografia. E eu sei o quanto você melhorou o meu trabalho, né? Eu falo para os meus clientes e eu bato no meu peito, eu falo, olha, quem edita é a Carla, ela é melhor que eu. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Quando a criação supera o criador, né? Tipo, eu fiz a foto e você conseguiu fazer com que a beleza, ressaltar a beleza da minha foto. Eu sou muito grata por isso. Eu passava muitas madrugadas editando. Tinha sábados que eu acordava às 5 horas da manhã para poder editar, para o meu marido não brigar comigo, porque meu marido acordava às 8 e eu acordava antes para ele não saber que eu estava editando. E aí, um belo dia, quando eu estava acabando a ETEC, ele falou para mim assim, você é burra? Por que você não terceiriza logo essa edição? Você vai ganhar mais. E eu tinha um medo, gente. Ela só mandava umas partes. Eu tinha um medo, porque eu tinha medo. Porque, assim, poxa, eu fiquei um tempo sem ter salário, né? Porque quando eu estava migrando de profissão, eu nunca fui uma mulher que gostou de depender de marido. Eu tenho muitas dificuldades, assim. Eu não pedia um creme da Nivea, gente. Assim, nesse nível, eu não gosto. E assim, daí eu falava assim, o pouco que entra eu vou ter que pagar para ela. E, na verdade, foi o contrário. Na verdade, a partir do momento que eu terceirizei com você e que eu comecei a fazer... e eu acho que isso é importante falar, porque as pessoas elas me perguntam, e eu sempre ressalto isso, e é verdade, né? Porque se não fosse genuíno, eu não estaria aqui te falando isso. E foi isso que impulsionou a minha empresa. Então, eu acho que por sua causa, hoje você editou 700 e quantos ensaios meus por aí? Acho que foi mais de 700 ensaios. Então, por sua causa, eu consigo atender 20 clientes no mês. Por sua causa, eu consigo ter 40 clientes no Natal. Gente, a gente se emociona e tem umas coisas que eu vejo no seu trabalho. Primeira coisa que eu fico assim muito orgulhosa de você é de você meter a cara no mercado cheio de macho, como é que é? Macho de sapatênis. Piada interna. Porque, assim, mercado de edição, quando falava de curso de edição, quando vendia assim, os preceitos, eram todos homens. E ainda é. Você pega um Photoshop Conference. É só macho de mulher, Photoshop. Não tem mulher, é só designer sapatênis, camisa caqui. Xadrez. Camisa xadrez, calça caqui. E você entrou no mercado e, assim... E eu não sou designer. Eu nunca falei que eu era. E não é. A gente sabe que não é. E, além de você entrar num mercado machista, você teve a sensibilidade de entender que você atende um público que são mulheres empreendedoras. Eu falo, eu não tenho nada contra homem, até tenho 2 em casa, mas... Não, mas eu acho que para eles faltou essa sensibilidade, porque assim, talvez não, fotógrafas de família, não sei se a maioria são mulheres, mas muitas são mulheres, muitas têm filho e muitas vivem as dificuldades que nós vivemos, que era coisa que a gente fala no nosso dia a dia, nas nossas conversas. E esse podcast surgiu até disso, dessa necessidade de a gente expor e discutir essas situações. E você traz para nós 2 oportunidades. A primeira que é do ganho de tempo e outra que é do aprendizado. Porque eu sei de muita gente que está no mercado hoje editando para outros fotógrafos porque você ensinou. E eu vejo aparecendo muitas mulheres. No começo eram homens. E mais mulheres nesse mercado. Então... eu não sei se foi proposital ou se foi coisa do destino, mas você é uma precursora e que bom que você está com a gente, que bom que você pode agregar nesse podcast, trazer conteúdo de primeira para todo mundo.
E eu queria encerrar pedindo que você deixasse aqui umas palavrinhas de incentivo para aquela pessoa que está pensando, será que isso é para mim também? Será que esse mercado é para mim? Porque a gente sempre fala isso para fotógrafos, né? Você joga na fotografia, mas é isso, você joga no retoucher? Eu acho que, independente de qualquer tipo de serviço, né? Eu sempre falei, o combinado não sai caro, saiba o que você vai entregar pro teu cliente. E é algo que no começo eu me perdi em promessas, né? E eu até queria agradecer a Renata por não desistir de mim também, né? Porque assim, não foi sempre que foi do jeito que é hoje, que tem data, que tem prazo, tem tudo certinho. No começo eu falava, não, eu te entrego em 3 dias, eu te entrego amanhã. 9 funcionários, gente, hoje. Hoje são 9 funcionários. E as coisas não eram bem estabelecidas. Eu atendia na hora que dava, eu estava na hora que dava. E aí meu filho ficava com diarreia. E eu falava, meu Deus, eu preciso entregar a foto pra fulana. E agora eu falei que eu ia entregar hoje. Então, assim, qualquer coisa que você vai fazer, saiba aonde você tá se enfiando. Então, se você é fotógrafa, porque eu vejo muito isso, a pessoa é fotógrafa, tem um estúdio e quer editar para outras fotógrafas como uma segunda renda. Mas eu não posso, e as pessoas falam, se você tá com a sua agenda cheia, fala pra tua fotógrafa que se você tá com a agenda cheia, você não vai entregar. Eu falei, não. A Renata, se eu falar pra ela, Renata, eu não vou te entregar, o que ela vai fazer? Eu sou editora do estúdio dela. Se ela aumentar a demanda dela, eu tenho que aumentar a minha também, né? Então, eu não posso simplesmente chegar e falar assim, não, desculpa, minha agenda tá cheia, eu não vou te atender. Vocês imaginam eu falando isso pra você? Tipo, então, assim, se você vai começar, saiba o que você quer fazer, saiba até onde você aguenta e saiba o que você quer pra sua vida. Ou você é fotógrafa, ou você é retoucher. Ou você vai ter uma empresa de edição, ou você vai editar umas fotinhos para umas fotógrafas. Então, assim, saiba o que você quer entregar, seja honesto com o que você quer. E se você realmente gosta daquilo. Eu realmente gosto de ficar sentada no computador. Eu ficava baixando CD de MP4, aí eu baixava a pasta, organizava a pasta, renomeava as músicas, fazia as pastinhas dos filmes que eu baixava, É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Então, se é algo que você gosta, tem mercado, tem pra todo mundo. Então, se joga, mas saiba aonde você quer chegar e até onde você aguenta. E a Carla é uma pessoa super aberta. Se você quiser dicas, conversar, você pode ir lá no Instagram dela, @CarlaToscano. Fotos. Com PH ou com F? Não, com F, normal. Que bom que ela não é PH. Não, porque a gente segue... Eu não falo que eu sou retoucher, eu falo, né? Tem esse termo, né? Uhum. Mas eu falo que eu tenho uma empresa de solução de edição para fotógrafos. Ótimo. Então, eu tenho o curso, a gente tem as actions, a gente tem o tratamento. Então, o fotógrafo, ele precisa de solução para pós-produção. Então, é Carla Toscano, pós-produções e treinamentos. Então, uma coisa que eu acho que é legal fazer um adendo ao que você falou, eu acho que toda relação, ela tem o dar e o receber. E isso vale para tudo, tá, gente? As pessoas, elas acham que, por exemplo, contratar uma empregada e a vai empregada só mandar e ela vai acertar, só mandar, né? E você não vai servir um copo d'água para ela, você não vai dar comida para ela, você não vai dar uma banana para ela comer durante o dia, porque afinal ela foi contratada e está sendo paga para aquilo. E tem muita gente assim, tá? Eu acho que eu e você, a gente sempre funcionou muito bem porque eu te entendo. E eu tenho filhos, e eu já tive crianças que me deram muito trabalho quando eram pequenas. Eu também te entendo. A Renata falava assim, eu vou morrer se acontecer tal coisa com a foto. Eu falei, calma. Então, assim, acho que existe... E muitas vezes acontece de eu virar pra você e falar, Carla, putz, eu esqueci de subir tal arquivo. Acontece, já aconteceu. E ela falou, puta, Renata, fica tranquila, calma aqui, que eu vou congelar aqui o rolê e vou conseguir te entregar dentro do prazo, que senão o cliente vai te matar. Então, eu trabalho com um prazo mais longo, que a Carla me passa, mas eu acho que essa relação de sinceridade, eu não preciso mentir para ela e falar assim, ai, minha mãe morreu, por isso que eu não te mandei o arquivo. Não, Carla, puta, Come bola. Come bola, velho. Tinha uma pasta que era come bola, não foi? Ela não passou o nome da cliente, ela só mandou mensagem assim, era outra Aline. Aline, eu comi bola e subiu uma pasta. Aí ela não passou o nome da cliente. O nome da pasta é comida de bola. Por causa disso, porque existe essa troca. Eu acho que uma dica que é legal para você dar também para as pessoas é isso. É você ser transparente. Você não vai chegar e às vezes dá match, assim. Eu tenho fotógrafas Somos humanos, né? que eu sempre editei todos os trabalhos dela
E é isso. E aí, mas às vezes não dá match na primeira. E a gente é humano, não tem problema trocar, né? E conversar, enfim. E ter paciência com o outro, porque um dia você vai precisar da paciência do outro. Eu acho que se a gente entender isso, que a vida é uma troca... Esse grupo, ele existe porque a gente troca. É uma ajudando a outra, é uma auxiliando a outra, é uma entendendo a dor da outra, ouvindo a outra. Eu acho que isso é que é amizade, né? E não só amizade, eu acho que no profissional mesmo. Tipo assim, relação profissional. Como que eu extraio o melhor dele? É eu trocando, entendeu? Então, acho que isso que é a gente aqui é cheio dos troca-troca. Falei bobagem. Não, a gente é cheio dos troca-trocas. Eu acho que, assim, independente se é uma empresa, como a empresa da Carla que vai fazer sua edição, se é um profissional que você terceiriza, alinhar, né? Alinhar o que vai ser entregue, o que vai ser recebido e quando... Alinhamento de expectativas. É uma coisa que eu tenho até no meu... Quando o cliente me contrata, eu tenho lá no meu questionário, alinhamento de expectativas. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de terceirizar a edição porque tem medo. Apego, né? É maior apego. Medo. Ai, vai ficar bom. Alinha expectativas e confia no profissional. Por mesmo uma vez, faz um teste, vai de novo até ajustar. Porque, assim, existe ganho. Se não existisse um ganho, a Carla não estava crescendo todo dia. Vou deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês. E as pessoas... crescem juntas. A empresa da Carla cresce porque a da Renata cresce, da Alice cresce, da minha, e a gente vai crescendo junto. E aí eu vou deixar hoje esse insight para vocês, assim, o que você pode fazer, entregar para o outro de terceirização que vai fazer a sua empresa crescer. Enquanto você pensa nisso, a gente vai encerrando o episódio de hoje. Peguei um gancho agora, captar um gancho. Para, assim... ficar essa questão. E comenta aqui. Põe lá nos comentários o que você pensou. Né? Eu acho que a minha empresa pode crescer isso porque isso pode ser matéria para um novo episódio de podcast. E se você for fotógrafo, escreve aqui embaixo se você trata suas próprias fotos ou se você terceiriza. Só pra gente ter uma noção, pra gente saber. E tem o site também, as soluções, né, do Carla Toscano Pós-Produções, carlatoscano.com.br. Lá tem tudo, as nossas soluções. Ótimo. Então, gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Espero que esse episódio tenha inspirado vocês e deixado uma série de insights, porque aqui o objetivo é entregar conteúdo de primeira. E siga-nos nas redes sociais. Vai lá, dá um curtir, comenta. A gente precisa de comentário, porque são os comentários de vocês que alimentam esse podcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.